Olá! Nessa aula vamos começar a estudar o método simplex na sua versão tabular. Então, o que vimos nas aulas passadas é o método simplex analítico. Então, ele é interessante porque o desenvolvimento dele segue uma lógica de maximizar a função objetivo. Então, a gente conseguia raciocinando de forma analítica, o objetivo era sempre aumentar o valor da função objetivo. Para isso, a gente fazia aquelas trocas de variáveis entre variáveis básicas e variáveis não básicas. Mas como é possível perceber naquele método, quando a gente estava estudando o simplex analítico, que de certa forma o que você está fazendo, o maior trabalho na verdade é para você fazer operações algébricas, principalmente aquela operação de você trocar as equações, trocar o sistema, transformar o sistema de tal forma a considerar uma variável que era não básica e transformar essa variável em variável básica. Então, basicamente, são operações que a gente ficava fazendo em cima de um sistema linear. E aí é intuitivo, que, que seria possível, também fazer essas operações usando uma versão, de certa forma, matricial. Tá? E é exatamente isso que é o método simplex tabular. Então, de uma forma bem resumida, o método simplex tabular é uma versão prática do método analítico. Tá? Então, vamos, na verdade, aqui fazer operações sobre matrizes e tornar todos aqueles procedimentos, por exemplo, o critério de parada, o critério de parada do algoritmo, vocês vão ver que vai ser um critério bem baseado em uma linha da matriz. E vocês vão ver que esse método, o método simplex da forma tabular, também ele fica um pouco mais fácil, se você quiser fazer uma implementação em alguma linguagem de programação. Porque vocês vão que são operações, um algoritmo que será aplicado dentro de uma matriz. Então, para o critério de parada, vamos olhar uma determinada linha da matriz, determinar quais são as variáveis básicas que vão mudar, também serão operações dentro de uma matriz. E quando eu quiser transformar aquele sistema, um sistema inicial no seguinte, vocês vão ver que vai ser também uma transformação que é feito através de linhas da matriz. Então vamos começar? Vamos aqui considerar aquele mesmo problema que vimos quando estudamos o simplex analítico. Então aqui é o mesmo problema de programação não linear. Então a gente começa aqui com as desigualdades. Então aqui eu tenho três inequações que dão o nosso conjunto de restrições. Adicionalmente, as duas variáveis eu estou pedindo que sejam positivas. E no final, minha função objetiva é maximizar. Meu objetivo é maximizar essa função 5x1 mais 2x2. Tá? Como que vai funcionar o método tabular? Esse primeiro passo aqui é muito parecido com o método simplex analítico. Eu vou transformar primeiro todo esse sistema aqui de inequações, eu vou transformar em um sistema de equações, mais algumas inequações mais simples como a que está aqui embaixo. Então, como até uma forma de revisão, o que a gente faz para fazer essa transformação? A gente adiciona uma variável de folga para cada uma das inequações. Tá? Então aqui eu tenho três inequações, eu vou ter que adicionar mais três variáveis, que são as variáveis de folga. Como eu tenho x1 e x2, então eu vou adicionar aqui, vou adicionar a variável x3 como variável de folga nessa primeira inequação, a variável x4 nessa equação aqui de baixo e a variável x5 nessa inequação daqui. Tá? Então o procedimento é muito parecido. Tá? Então o que você vai escrever vai ser x3 vai ser igual a 3 menos x1, x4 é igual a 4 menos x2, o x5 é igual a 9 menos x1 menos 2x2. E aqui eu já tenho minhas variáveis antigas continuam sendo positivas e a introdução das novas variáveis de folga eu tenho mais essa restrição aqui embaixo. Tá? E a função objetivo aqui, nossa, continua da mesma forma. Tá? Então esse primeiro passo, dado que você tem um problema de programação linear, você fez a modelagem, então quando você faz a modelagem, naturalmente vão aparecer ali sistema de inequações. Aí o primeiro passo que você faz é muito parecido com o simplex analítico, que é transformar aquele sistema de inequações em um sistema de equações. Você faz isso com a introdução dessas variáveis de folga. Então, esse primeiro passo é muito parecido com o que foi feito no método simplex analítico.